parece que hoje em dia virou moda se desculpar pelo que quer que seja. O famoso ator hollywoodiano Ed Redmayne, que já tem em sua estante um Oscar de melhor ator principal, se disse arrependido recentemente de ter interpretado determinado personagem em um filme de 2015 no qual ele teve um papel de destaque. Minha ideia aqui hoje é utilizar esse curioso caso de arrependimento e pedido de desculpas feito por uma estrela do cinema norte-americano para lançar um pouco de luz sobre toda essa lacração de lugar de fala e espaço das minorias que a esquerda progressista, de maneira hipócrita, mas não surpreendente, tem lançado mão nos últimos tempos. A propósito, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue, e se curte o trabalho que eu realizo aqui na plataforma, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. Me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo e conferir os valores e os benefícios de participar do clube de membros aqui do YouTube. E na descrição deste vídeo você poderá conferir também outras formas de colaborar com o canal. Pois bem, talvez agora você esteja curioso a respeito de qual papel, de qual filme levou o ator Ed Redmayne a se desculpar publicamente. Terá sido por aquele seu patético papel naquele filme horrível chamado Destino de Júpiter, das irmãs Wachowski, em que ele interpreta Baylan, um aristocrata intergaláctico que sempre fala pra dentro, sugando o ar pela garganta e fazendo essa voz irritante o filme todo? Não foi por essa pérola trash involuntária que ele se desculpou. Na verdade, o ator se diz arrependido de ter interpretado a personagem Lily Albe no filme The Danish Girl, ou A Garota Dinamarquesa, uma personagem baseada na Lily Albe da vida real, uma das primeiras pessoas a passar por uma cirurgia de redesignação sexual, isso lá no início dos anos 1930. O filme, convenhamos, é bem chatinho, mas a interpretação de Redmayne está primorosa, tanto que o ator foi indicado, no ano seguinte ao lançamento do filme, ao Oscar de melhor ator principal, sua segunda indicação seguida, sendo que no ano anterior ele havia faturado o prêmio interpretando, também de forma brilhante, o genial Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo. E por qual motivo estaria Ed Redmayne arrependido de um papel que lhe deu uma indicação para o Oscar? Bem, a questão é que ele foi questionado, tanto na época do filme quanto agora, a respeito do fato de que ele não seria apto para interpretar esse papel que deveria ter sido entregue, isso sim, para uma pessoa transexual. Exatamente, foi por esse motivo que ele se desculpou. O ator declarou: "Eu fiz o filme com a melhor das intenções, mas acho que foi um erro." Agora ele se diz arrependido de ter aceitado aquele papel na ocasião e que a comunidade trans deveria ter sido ouvida na hora de opinar sobre quem deveria realmente interpretar o papel. A lacração é mesmo uma grande chatice. Disso nós não temos dúvidas. Contudo, precisamos ter em mente que essa história toda acaba sendo bastante conveniente para os envolvidos. Afinal de contas, é muito fácil você se dizer arrependido e pedir desculpas por algo que você fez lá atrás e que encheu seus bolsos e lhe deu uma indicação a uma premiação mais do que badalada. Eu quero ver é o cara devolver toda a grana que ele faturou com aquele papel. Se dizer consciente, evoluído, arrependido pelos erros passados, enfim, tudo isso é pura bobagem lacradora com vistas à encenação de virtudes. E na verdade, esse é o grande ponto da típica hipocrisia dos artistas hollywoodianos. Eles amam encenar virtudes, se dizendo preocupados com o meio ambiente, enquanto moram em mansões que sozinhas consomem mais recursos que uma cidade pequena. Eles se dizem comprometidos com os direitos das mulheres, envolvidos com aquele lance de sororidade, enquanto os bastidores da Hollywood que enche seus bolsos de dinheiro estão atolados até o pescoço com casos de assédio sexual. E eles se dizem progressistas, comprometidos com as causas das minorias, sendo que, na verdade, eles se importam mesmo é com a grana que podem oferir em cima dessas pessoas. Agora, colocando de lado a hipocrisia hollywoodiana e nos focando nas críticas que foram feitas a Ed Redmayne pelo papel que ele interpretou no filme A Garota Dinamarquesa, então, a ideia é que apenas atores transexuais estão aptos para interpretar um transexual? Porque essa turma, então, não está enchendo a paciência da Felicity Huffman, que interpretou um homem em processo de transição sexual no filme Transamérica. Afinal, ela é uma mulher.
então ela não seria a atriz adequada para o papel, não é mesmo? E por que, partindo desse mesmo princípio, o próprio Ed Redmayne não se diz também arrependido de ter interpretado Stephen Hawking, uma vez que ele não é um físico e não sofre da mesma doença que o famoso cientista sofria? Por que não escolher um ator que importasse a esclerose lateral amiotrófica? Ou então, por que o super premiado Daniel Day-Lewis não devolve o seu Oscar pelo filme Meu Pé Esquerdo, se dizendo arrependido de ter interpretado aquele papel que deveria ter sido entregue a um ator que de fato tivesse paralisia? Fazendo uma pequena interrupção. Eu também estou no Telegram, então você pode fazer parte do canal Quintessência por lá para receber conteúdos exclusivos para aquela plataforma e também para ser notificado das minhas atividades aqui nas outras redes. O link está na descrição do vídeo. Um caso semelhante a esse aconteceu aqui mesmo, no nosso amado Brasil. A atriz Thaís Araújo, uma conhecida lacradora, diga-se de passagem, foi cogitada para interpretar o papel principal num filme que retrataria a história da cientista Joana d'Arc Félix de Souza. História essa que nós hoje sabemos é mais do que furada. Naquela ocasião, porém, Thaís Araújo foi bastante criticada pela lacrosfera em geral. Sabe por qual motivo? Por ela não ser negra o suficiente para interpretar aquele papel. Sim, você não entendeu errado. Esse foi o motivo pelo qual a galera da lacração caiu matando em cima dela. Qual foi a atitude da atriz? Rebater as críticas, dizendo que isso de medir o tom de pele de uma pessoa é o mais puro racismo? Não, claro que não. O que ela fez foi voltar atrás, aparecendo publicamente para pedir desculpas por ter cogitado assumir o papel da pós-doutorada fake. Nas palavras da própria Thaís, é algo curioso, porque às vezes você pensa que é uma pessoa instruída e mesmo assim comete falhas. Eu reflito sobre isso o tempo todo. Quando anunciaram que eu ia fazer a Joana d'Arc, tiveram vários comentários criticando, falando, ela é muito clara. E quando li aquilo, vi que eles estavam totalmente certos. Pois é, quem com lacre fere, com lacre será ferido. No fim das contas, isso ficou sendo só uma apagação de mico generalizada, porque a história da tal cientista veio toda por água abaixo. O fato é que esse tipo de crítica não faz o menor sentido. Não existe qualquer base intelectual que possa indicar que a arte tenha que se sujeitar a esse tipo de verificação étnica, ou de preferência sexual, ou de estilo de vida. A beleza das artes cênicas, o que define um bom artista nessa área, é justamente o indivíduo conseguir interpretar uma pessoa que é totalmente diferente de si próprio. O talento de um ator se mede pela sua capacidade de se desligar de si próprio, de sua aparência, de suas preferências, de sua vida como um todo, para mergulhar no personagem que ele escolheu interpretar. O que a turma da lacração está querendo é apenas reduzir o talento dos atores, tentando encaixar a arte dentro da caixinha da lacração, algo que invariavelmente tornará mais feia mais essa forma de arte. Mas é curioso pensarmos também no fato de que a esquerda, com muita regularidade, vem se digladiando, se dividindo internamente. Conforme eu já havia falado no meu vídeo, a esquerda está mais moralista que eu, a esquerda sabe apenas dividir, e é por isso que as divisões internas são inevitáveis nos movimentos de esquerda. De repente, a própria J.K. Rowling, uma multimilionária lacradora de mão cheia, passou a ser cancelada pelas próprias pessoas de seu próprio espectro ideológico. Acontece que a esquerda é autofágica, ela se engole, ela come a si própria, ela própria se digere, e isso é inevitável. Essa percepção nos ajuda, inclusive, a superar aquela ideia que alguns ainda possuem de que a esquerda é um movimento organizado, centralizado, que possui uma única liderança, com alguns acreditando que a esquerda possui uma única liderança mundial. Não, as coisas não são assim. Pode-se até dizer, inclusive, e com um pouco de liberdade retórica, que existe um livre mercado de ideias lacradoras, onde cada grupo, talvez cada indivíduo, tenta lacrar mais do que o outro. E como nem sempre é possível vencer a disputa de quem lacra mais, porque essa turma se empenha tanto que a coisa costuma terminar empatada, a alternativa que resta a esses grupos é se acusarem mutuamente, afirmando que aquele grupo é preconceituoso, misógino ou o que quer que seja, enfatizando por consequência a sua própria superioridade moral e intelectual. Eu não vou negar, eu acho isso lindo de se ver. É muito divertido ver esse bando de progressistas, pessoas que gastam a vida com pautas irrelevantes, que pouco ou nada dizem para a nossa vida em geral, se digladiando nas redes sociais, se acusando à torta e à direito disso ou daquilo. E é mais engraçado ainda quando a parte atacada, querendo recuperar seu status de lacradora mor, decide pedir desculpas,
desculpas, reconhecendo que no passado fez escolhas erradas, mas que agora seus pensamentos e suas ideias são mais evoluídos, mais condizentes e conscientes para com os direitos de sabe-sei lá quem. O pedido de desculpas do Ed Redmayne, não tenha dúvidas, é pura hipocrisia. Ele só se retratou porque a turminha encheu o saco demais, e no fim das contas, ele não iria perder nada se retratando mesmo. Esses atores multimilionários não estão nem aí para os princípios ou para o que quer que seja. Eles querem saber apenas de grana. Então, se um pedido de desculpas públicos ajudar a elevar o seu cachê ou a mantê-lo no patamar alto, então é isso que ele fará. Nada de sentimentos reais, nada de efetiva preocupação com as minorias oprimidas, que também merecem espaço em Hollywood. Ed Redmayne só está preocupado, isso sim, com seu próprio bolso. A lacração, meus amados, não tem limites. Como no atual cenário caótico em que vivemos, de narrativas forçadas e encenação de virtudes, é vantajoso se fazer de vítima, se fazer de coitado, de perseguido e acusar os outros de serem os perseguidores, então a tendência natural é que vejamos cada vez mais situações ordinárias, comuns e irrelevantes serem problematizadas para que indivíduos bastante espertinhos possam capitalizar apoio midiático em cima disso, se passando por defensores das causas dos mais vulneráveis, se passando por indivíduos preocupados com a inclusão social e com o direito das minorias. Pura balela! Contudo, é fato que essa espiral de lacração tem o poder de desestabilizar uma sociedade, se esta se permitir ser levada para o fundo do ralo pelos lacradores. Esse ciclo vicioso precisa ser rompido. Todos aqueles que têm a visão limpa o suficiente para perceber que toda essa encenação de virtude é vazia de sentido e que sua única função é dividir a sociedade, colocando uns contra os outros, todos estes possuem o dever moral de romper com essa onda lacradora, se recusando a abaixar a cabeça para as imposições que os canceladores insistem em propagar. É nosso dever moral nos recusarmos a aceitar que a lacração molde a forma como convivemos uns com os outros em sociedade. Por isso, meu caro ouvinte, eu lhe faço um pedido. Não peça desculpas por algo que você tenha feito e que não é errado. Não peça desculpas por não ser lacrador o suficiente, por não encenar virtude com a intensidade necessária. Você não está fazendo nada de errado. Seja firme em suas convicções. Não abaixe a cabeça para discursos lacradores. E você estará colaborando para que o ciclo vicioso da lacração comece a ser quebrado. Quem sabe assim, no futuro não muito distante, os lacradores sejam definitivamente relegados ao papel ridículo que eles merecem desempenhar, o de encenadores de virtudes que não são virtuosos, o dos moralistas que são imorais, o papel daqueles que só sabem enganar, fingindo defender a todo momento a verdade.